Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 106, versículo 1. Sejam muito bem-vindos ao plano de leitura bíblica anual da Igreja Nova Vida em Piedade. Estamos no livro dos Salmos e a meditação de hoje é sobre o Salmo 106 e 107. O Salmo 106 relata a infidelidade do povo de Israel a Deus. Ele pode ser dividido em 3 partes. Nos versos de 1 a 5, o autor nos convida a louvar e agradecer a Deus por sua bondade, amor, lealdade e poder. Dos versos de 6 a 46, o salmista, através da história do povo de Israel, faz uma confissão dos pecados cometidos, referindo-se às vivências no Egito, no deserto e em Canaã. O autor encerra com uma oração de súplica. No Salmo 107, o salmista exalta a bondade de Deus e exorta o povo a louvar a Deus pelo livramento em situações desesperadoras e perigosas. Como podemos aplicar a leitura de hoje à nossa vida pessoal? 2 temas me chamaram a atenção na leitura de hoje: confissão de pecados e gratidão. Como cristãos, somos exortados pela palavra de Deus a não andarmos em pecado, ou seja, a não vivermos na prática do pecado. Mas para que possamos vencer o pecado, é necessário nos encher do Espírito Santo. É Ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Existe uma guerra dentro do cristão. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas 2 forças se confrontam o tempo todo. É o que está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Para que o não andar em pecado seja uma realidade na vida do cristão, é necessário buscar sempre se encher do Espírito Santo. Na vida cristã, o pecado não pode se tornar uma prática, não pode ser algo programado. Mas não podemos ignorar que a nossa humanidade pode nos fazer pecar, como está escrito em Romanos, capítulo 7, versículo 19. Nesse momento, entra em ação o Espírito Santo. Gosto da passagem da 2ª carta aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo fala do contristamento para o arrependimento. Agora folgo, não porque foste contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte, opera para a morte. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 9 e 10. Quando o cristão peca, ele é contristado pelo Espírito Santo e levado ao arrependimento. Como o apóstolo Paulo disse, não é uma tristeza para a morte, mas para o arrependimento e para a salvação. Deus nos ama e nada pode mudar isso. É justamente por nos amar que Ele nos confronta quando pecamos. Ele não nos chamou para vivermos na prática do pecado. Ele nos chama para praticarmos a palavra da vida eterna. O reconhecimento, a confissão e o arrependimento de pecados liberam o perdão de Deus sobre nós. Quero encerrar a meditação de hoje falando sobre gratidão. Temos inúmeros motivos para dar graças a Deus todos os dias. O perdão dos nossos pecados é um desses motivos.
A entrega de Jesus na cruz e sua ressurreição nos reconciliou com Deus, nos abriu a porta da vida eterna, de paz e alegrias, e nos liberou o Espírito Santo, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça e nos auxilia em nossas fraquezas. Adversidades fazem parte da vida, mas a certeza de que Deus está conosco e age a nosso favor é o que nos faz sentir a paz que excede todo entendimento e a alegria que nos fortalece. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Meu nome é Cláudia Pereira, sou pastora auxiliar da Igreja Nova Vida em Piedade. Tenha um dia de paz e alegrias na presença de Deus.